Bom dia. Um feliz sábado a todos. Está muito linda a igreja hoje. Louvado seja Deus. Eu vou tentar olhar com mais calma para eu escanear os rostos, que há muito tempo que eu não venho aqui por conta da pandemia e ver tantas pessoas. Ainda que alguns nós temos dificuldades de reconhecê-los por conta da máscara, né? É um prazer estar com vocês. Eu agradeço primeiramente a Deus a oportunidade que me foi estendida a estar aqui. E eu aproveitei e convidei o irmão Gilson mais uma vez para fazermos a gravação dessa mensagem, para que possa ser postada nas redes sociais. Qual é o intuito dessa mensagem colocada nas redes sociais? É para se aparecer? É para ostentar? É para se destacar? Não, Deus sabe de todas as coisas. Ainda que alguns pensem assim, mas uma minoria, Deus conhece as nossas intenções. Essa pandemia, ela cavou lacunas em nossos corações, mas nós aprendemos com ela que nós podemos fazer muito, às vezes, à distância. Pregar à distância, dar estudo bíblico à distância. E eu já tinha esse canal, o BG Gospel CG, e desde então eu percebi que muitas pessoas visitou o canal para ouvir a mensagem, ouvir algumas reflexões, e Deus tem colocado no meu coração o desejo de estar sempre colocando um sermão, uma reflexão nesse canal, para que as pessoas possam se preencher daquilo que importa, que é a palavra de Deus. Eu quero convidar os amados irmãos a abrir suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 21. Eu peço a algum dos diáconos, se possível, me consiga um copo com água. Pode ser da lagoa mesmo, viu? Não tem nada não. Qualquer um que trouxer vai. Eu queria saber também se tem alguém aqui nessa manhã que está nos visitando, que ainda não é adventista. Se tiver, eu quero lhe conhecer. Faz assim com a sua mão. Ney, mais alguém? Mais alguém que está nos visitando? Aquele casal abençoado, é um casal, né? Isso. Que Deus abençoe a vida de vocês. Sejam todos bem-vindos. E vamos nos preencher da palavra de Deus. Sabe qual é a vantagem de filmar o sermão? Eu tenho dito em algumas igrejas: amados, prestem atenção na mensagem, porque na Netflix você consegue voltar e assistir o episódio da série, né? Você pode paralisar lá e fazer as outras coisas, e depois você volta e começa de onde parou. Em um sermão não filmado, não é possível, né, Binha? Não consegue. Mas hoje, no caso, vai conseguir. Mas isso não quer dizer que você não deva ficar atento à mensagem, porque eu não sou melhor do que você em nada. Mas Deus usa homens e mulheres que se disponibilizam a pregar a mensagem dele para trazer o que você precisa e necessita ouvir. Não há unicamente o que você quer, é o que precisamos. Se não tiver mais homem, ele pode usar uma jumenta, assim como usou. Ele pode usar quem ele quer. Cadê Val? Por que não trouxe Val? Diga a Val que eu vou pegar nas orelhas dele. Então, se você veio aqui simplesmente porque é adventista e precisa estar na igreja no sábado, eu quero que você esqueça esse motivo. Você veio aqui porque você precisa ter um encontro com Deus. Você precisa revigorar sua fé, reacender a sua fé. Você precisa ser um influenciador daquilo que é santo. E a nossa mensagem de hoje vai falar sobre o poder da influência. Talvez não seja o que você quer ouvir, mas eu tenho certeza que é o que você precisa. Eu peço a você que feche os seus olhos, eleva o teu pensamento a Deus e vamos orar. Santo e eterno Deus, nosso Senhor Criador e mantenedor, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia que o Senhor nos permite. Obrigado, Senhor Deus, pela semana que vivemos sob os teus paternos cuidados. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu cuidado durante o sono,
porque nós estamos meio que mortos, nada sabemos do que está ao nosso redor. Mas o Senhor, pelo teu poder e pela tua misericórdia, tem nos protegido. E foi nesse mesmo amor que o Senhor nos despertou para estarmos aqui reunidos entre irmãos, para nos preenchermos mais da tua palavra. Pai, o intuito aqui dessa mensagem, Senhor Deus, é fazer com que possamos cada vez mais entender que nós somos ou devemos ser os verdadeiros influenciadores do qual esse mundo precisa. Influenciar as pessoas, te enxergar através de nossas vidas. E por isso nós te pedimos, vem se fazer presente em nosso meio. Nós te convidamos, Pai, a estar aqui dentro dos nossos corações, para que possamos ser preenchidos pelo teu Santo Espírito, no intuito, Senhor Deus, de levar a tua palavra a muitas outras pessoas que necessitam. Abençoa cada família que aqui se encontra, que o Senhor possa aliviar suas dores, Senhor Deus, que o Senhor possa entrar com providência em cada situação, seja ela qual for, que eles possam, Senhor Deus, entender que existe um Deus poderoso que tudo pode e que tudo fará, desde que o busquem em verdade e em espírito. E por isso nós queremos te buscar em verdade e em espírito, em nome do teu Filho Jesus Cristo, amém. João, o Evangelho de João, capítulo 21, amém? Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Eu quero que você fique atento a essa passagem, viu? Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. No entanto, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não o bastante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus
disse: apacenta minhas ovelhas. Amém? Amados, muito conhecida essa história, essa passagem. Aqui nós iniciamos a nossa leitura dizendo: depois disto tornou Jesus a manifestar a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Depois de Jesus ter sido crucificado, Jesus foi visto por Maria Madalena e 2 vezes diante dos discípulos. Ali fala que a 3ª vez, na verdade a 4ª, porque o escritor, ele ignorou a visão ou melhor, a aparição de Jesus a Maria Madalena. Ele está se referindo aos discípulos. A 3ª vez que Jesus aparece aos seus discípulos. Não existe discrepância na Bíblia, não existe discordância na Bíblia. O que existe é má compreensão do texto e preguiça de crente que não estuda, que não pesquisa, que não lê a Bíblia com reverência, como eu no passado. Eu fechava o olho e dizia: deixa eu ver o que é que Deus quer falar comigo, e botava o dedo. Abriu, se me agradasse eu achava que foi Deus, se não me agradasse eu achava que era do inimigo. Não está certo isso, não está certo. Ela tem início, meio e fim, e você precisa buscar a leitura da Bíblia como busca falar com Deus, ouvir o que Deus tem a lhe dizer. Se você não entende, pesquise, porque ela foi escrita há muitos e muitos anos, linguagens diferentes, mas que se for traduzida, porque existem várias interpretações para facilitar a nossa compreensão. Não é que a Bíblia tem discrepância. E aqui nós entendemos que junto ao mar de Tiberíades, que mar é esse? Esse é o mar da Galileia, que não é um mar, é a linguagem formal que falavam, por ser mar de águas, mas era um lago de aproximadamente 21 quilômetros de extensão. E durante a margem desse lago, existiam várias cidades e aldeias, e uma delas era Tiberíades, junto ao mar da Galileia. E Jesus havia dito, na penúltima vez que havia se encontrado com ele, na 2ª com os discípulos, que deveriam se encontrar com eles lá junto ao mar da Galileia. E Jesus, ele promete o que ele cumpre. Sabe qual é a alegria de ver isso aqui? É que ele prometeu que irá voltar. Ele prometeu que irá voltar, e ele não é homem para que minta, e eu creio que ele irá voltar. Mas Gil, desde que eu me entendo como gente, Jesus não voltou ainda. Ei, ele tem misericórdia de você, e ele está querendo que você se arrependa. Porque se eu perguntasse aqui nessa manhã, igreja, quem de vocês se sente preparado para dizer: volta Jesus, eu me sinto preparado? Alguém teria essa coragem de dizer assim e levantar a mão? Ontem meu filho estava lá na loja comigo, e a gente comentou alguma coisa, e ele disse, eu falando da crise que o comércio está passando, que realmente estamos por algumas dificuldades, porém até aqui o Senhor tem nos ajudado. E ele disse: tomara Jesus volte logo. Meu filho Miguel tem 10 anos. E eu olhei assim para Adonis e disse: Adonis, como é bom ser criança. Agora eu entendo porque o reino de Deus, para entrar no reino de Deus, tem que ser como criança. E eu fui e perguntei a ele: Miguel, se Jesus voltasse, você se sente preparado para ir morar no céu? Ele disse: sim, papai, eu me sinto. A pureza da criança, a inocência da criança. Então ele se sente preparado. Será que nós nos sentimos? Então Jesus, ele prometeu que iria encontrar com seus discípulos, ele prometeu que vai voltar para nos buscar, e eu creio, amém? Amém. E é isso que me dá o desejo de perseverar. Penso em desistir? Sim, mas quando eu olho o que é com Cristo, por Cristo e para Cristo, eu continuo firme. Esse tem que ser o seu objetivo. E então vamos voltar ao texto. Pedro, nós vamos ler algumas passagens extra-bíblicas e depois vamos voltar para o centro principal, o foco principal da mensagem. Como eu disse, o tema do nosso sermão é o poder da influência. Todos nós somos influenciadores, viu? Todos. Não importa a sua graduação profissional, não importa o seu poder aquisitivo, não importa, cada um proporcional ao seu meio que vive é um influenciador. Sabia disso? Só nos resta saber que tipo de influenciadores estamos sendo. Só nos resta saber
se estão sendo benéficas ou maléficas. Vejam, por exemplo, Pedro. Ele convidou os discípulos a irem pescar? Convidou ou não? Ele simplesmente disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E os outros disseram o quê? Vamos contigo. Alguns comentários me levam a entender o seguinte: Pedro estava triste. Pedro estava triste porque ele havia negado Jesus 3 vezes. E certamente ele estava sendo ridicularizado por alguns dos discípulos, chacoteado. Vejam que todos correram quando Jesus foi preso, não foi? Pedro permaneceu, João ficou de parte. Depois João vai até o Sinédrio e Pedro acompanha. Mas o único que ficou foi Pedro. Mas ele o negou. Amados, Pedro, em sua imaginação, talvez ele se achava indigno de perdão por conta de sua fraqueza em ter negado Jesus. Porém, eu quero dizer uma coisa para vocês. Jesus viu em Pedro, presta atenção aqui, ó. Ainda que você vá lá no canal do YouTube, no BG Gospel, e volte esse sermão, mas é bom que você preste atenção aqui. Jesus viu em Pedro não o que ele era naquele momento, não o que ele estava sendo, mas o que ele poderia ser. É como ele está olhando para nós, com as nossas limitações, com as nossas fraquezas e os nossos pecados. O mundo nos enxerga de um jeito, mas Jesus nos enxerga de outro. E nós precisamos entender o seguinte: Pedro, ele foi uma pessoa muito insegura algumas vezes. Ele foi impulsivo, fraco, medroso, às vezes corajoso. Como foi relatado aqui na leitura, quando viram aquele homem na praia, e Tiago, o discípulo amado, João, o discípulo amado, disse: é o Senhor, Pedro. Tinha mais discípulos ali, mas qual foi o único que pulou nas águas para encontrar Jesus? Pedro. Ele estava a 100 metros da praia e pulou, colocou suas roupas e foi ao encontro de Jesus. Ele se sentia triste, por quê? Porque não há relatos bíblicos que digam que quando Jesus apareceu no cenáculo, quando eles estavam reunidos, não existe nenhuma confirmação de saudação de Jesus a Pedro. Existe? Não. Pedro viu Jesus 2 vezes antes desse encontro, mas Jesus não o cumprimentou. E talvez ele estava se sentindo meio que rejeitado, por conta de ter negligenciado a sua fé. Amados, o desejo de acertar de Pedro era tão grande como a fraqueza dele. Ele caía, mas ele tinha o desejo de acertar. E nós somos assim, igual Pedro. E Cristo o amava. Ele sabia do sincero amor de Pedro por ele. E foi por isso que Jesus foi ao encontro de Pedro. No coração que existe amor por Cristo. Eu peço a você que não durma não, viu? Porque aos 44, se eu for aí, eu chuto na sua canela para você acordar. No coração que existe amor por Cristo, pode ter certeza, esse jamais será esquecido. Ainda que você se sinta só em meio à dor, em meio à injustiça, em meio ao caos que passamos, Jesus importa com você. E Jesus foi ao encontro de Pedro, e ele nessa manhã, ele quer vir na pessoa do Espírito Santo ao nosso encontro. Pode crer. Quando nós dissemos que amamos Cristo, nós temos que levar em consideração 1 João 4,19, que diz: ei, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nada havíamos feito para que Cristo se entregasse na cruz do Calvário por nós. Você já pensou nisso? Ele morreu por antecedência pelo seu pecado, pelo meu pecado, Jefferson. Ele já sabia que somos pecadores e queríamos continuar pecando, e iremos continuar pecando até a volta de Jesus. E por isso Ele se deu como resgate para nós, por nós.
E por isso Ele tem levantado pessoas para trazer a mensagem. Por isso você se converteu, por isso você aceitou Jesus, porque você tem certeza de que o amor dEle é infinito. E enquanto você tiver amor por Ele, não se sinta só, porque Ele vai ao seu encontro. Vamos falar um pouco de influências negativas e positivas. Nós salvamos vidas ou destruímos vidas através de nossos exemplos. Na carta de Paulo a 2 Coríntios capítulo 3 e versículo 2, ele diz que somos cartas abertas, lidas por todos. Lida por todos. Ô crente, talvez você não receba um elogio porque canta bem na igreja, porque ora bem, porque prega bem, porque vem domingo, quarta, sábado, porque colabora com as obras da igreja. Talvez você não tenha recebido nunca um elogio, nem de alguém de perto, muito menos de quem está de longe. Mas saiba de uma coisa: você está sendo observado a todo momento. É porque o ser humano é escasso de elogio. Eu tiro por mim em casa, para arrancar o elogio da minha morena é um trabalho danado. E nós temos que entender uma coisa: você não recebe elogios, mas quer ser notado. Um avião, ele se torna conhecido e famoso quando ele decola ou quando ele cai? Não caia, não caia, porque infelizmente no mundo em que vivemos hoje, no mundo de influenciadores, nós só nos tornamos conhecidos quando caímos. Eu tenho certeza que quando eu me afastei da igreja adventista, eu fiquei mais conhecido no meio adventista do que quando eu entrei. Porque eu fui lá na internet e coloquei um texto do que eu não concordava, e não concordo ainda, viu? Coloquei um textão lá, ó, e só via crente descendo do pau no Gil da barraca. Eu digo: eu com isso, minhas costas é largas, o Deus que eu sirvo é forte. Porque quem afasta-se da igreja não está acha na sua concepção que não está se afastando de Cristo, não é assim? Está se afastando daqueles irmãos falsos, hipócritas. Ei, isso é laço do capeta, viu? Ele faz você olhar só para o joio e você fica cego do trigo, e você agora só enxerga joio. Você enxerga tanto joio que você vai no espelho e vê o quê? Joio. Aí você sai. Quando você cai na real, diga: não era para eu ter saído. E agora? Que autoridade eu tenho para cobrar do lado de fora? Aí você pensa em voltar. Aí o capeta diz do teu lado: tu vai voltar? Depois que tu falou tanta besteira? Volta não, rapaz, fica na tua. E você fica, até ele lhe destruir. Cuidado. Nós não recebemos elogios, mas estamos sendo observados a todo momento. Nós somos influenciadores do bem ou do mal. Pessoas serão salvas através de nós. Ratificando, Cristo salva, mas nós somos a ferramenta. Ao levarmos a palavra do Senhor às pessoas, a orarmos com as pessoas, a mostrarmos que o caminho que eles trilham são caminhos tortuosos que levam à condenação eterna, pessoas poderão ser salvas através de nossas vidas, da nossa influência. Você sabia, presta atenção aqui, crentes, ó, você sabia que tem, eu já comentei, acho que aqui nessa igreja, que tem mulheres ou homens que não são batizados na igreja adventista e jamais irão se batizar por conta do seu parceiro? Por conta da esposa, que não consegue exercer um dom do Espírito Santo, que é domínio próprio, a língua fica blá, 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 falando mal da igreja em casa, falando mal do pastor, mal do ancião, mal da irmã que canta, mal do departamento da outra, uma má influência dentro de casa, um instrumento de Satanás. E aquele homem que não tem a conversão, não se aceitou Jesus ainda, ele vai aceitar? Se ela é de lá de dentro, chega tecendo, falando mal dos crentes, falando mal da direção da igreja, ela está fazendo um caminho para o céu ou para o inferno para o seu marido? Para o inferno, mas não é só para ele, é para ela também. E por que eu estou comentando isso, Gil? Porque Pedro, ele era um influenciador do bem. Por um momento ele poderia ter sido até do mal, mas ele se arrependeu porque ele amava Cristo.
Ele entendeu que errou. E nós vamos ver umas qualidades de Pedro. Pedro era uma pessoa de defeitos, qualidades, assim como todos nós que aqui estamos. Ele teve uma vida participativa. Ele sempre foi citado entre os primeiros nos evangelhos e em Atos também. Demonstrou coragem ao andar sobre as águas, porque todos que estavam no barco, nenhum teve coragem de dizer: manda que eu vá ao teu encontro, Senhor. Pedro teve. Não teve? Enquanto ele olhou para Cristo, ele não afundou. Mas quando ele se empolgou, ou possivelmente teve medo, ele afundou. Queridos, Pedro foi sim corajoso. Ele demonstrou coragem a andar sobre as águas. Ele foi usado pelo Espírito Santo ao conversar quem era Jesus, Filho do Deus vivo, o Cristo. Após a sua conversão, presta atenção, Pedro efetuou milagres inacreditáveis. Ele ressuscitou Dorcas. As pessoas criam ser curadas pela sombra de Pedro. Amados, algumas pessoas questionam isso, mas olha que a renúncia daqueles homens. Eles abandonaram tudo para servir ao mestre. Aquilo sim era um apóstolo, era um discípulo. Não alguns charlatões que pegam o microfone nas redes sociais e dizem que está operando cura. Esse sim. E nós não estamos operando cura hoje, assim como Pedro, porque nós somos egoístas, exibicionistas, gostamos de ostentar. Imagina o Gil da Barraca chegar aqui, colocar a mão e você ser curado de um câncer. Os holofotes e encandear mais do que esse negócio que está aqui na minha cara, não é? Tanta foto, tanta manchete. Era entrevistado até pela CNN. E a empolgação, como é que ficava? Então Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Amados, as pessoas acreditavam, e muitos dizem que eram curadas unicamente pela sombra dos discípulos, inclusive de Pedro. Ele tornou-se um dos maiores pregadores a partir do dia de Pentecostes. Foi usado pelo Espírito Santo para falar em línguas estrangeiras, a qual as pessoas de várias nações puderam entender. E a partir daquele dia, o Evangelho passou a ser pregado em todo o mundo, por intermédio de Pedro e dos outros. Ele não mais se sentia impedido para pregar o Evangelho. Ninguém impedia Pedro de pregar mais o Evangelho. Viajou por vários países. Ele encerrou a sua carreira com muita honra. Segundo um escritor romano por nome de Tertuliano e um outro egípcio por nome de Orígenes de Alexandria, que viveram por volta do meados do 2º século, Pedro foi crucificado em Roma por César Nero, o Nero conhecido. Mas Pedro, ele se sentia tão indigno de morrer como Cristo, que ele disse: eu não sou digno de morrer crucificado como mestre. Coloque-me de cabeça para baixo. Que exemplo. Amados, em 1 Pedro capítulo 1 versículo 14, ele nos deixa um recado: sejam filhos obedientes, não voltem ao seu modo antigo que viviam, quando satisfaziam os seus próprios desejos e viviam na ignorância. Queridos, tornemo-nos como Pedro, sinceros adoradores, sinceros influenciadores. Você talvez não receba elogio por ser uma cristã, mas você está sendo observada, você está sendo observado. Comece influenciando na sua casa. Sabia que tem muitos filhos de crentes, eu falei maridos, mas tem muitos filhos de crentes que nasceram, entre aspas, na igreja, mas que vão se afastar porque a influência que tem dentro de casa não tem base, não tem base espiritual. São influências negativas. Não leiam a Bíblia, não leiam a lição da escola sabatina, não oram, deitam como cavalo, levantam como jumento. É pai falando de forma agressiva com mãe, mãe falando de forma agressiva com pai,
Dá um cheiro no filho só quando era pequeno. Depois de grande o filho fica me recusando, mas você não insiste. Quantas vezes você tem influenciado o seu filho a ficar de joelhos e orar com ele? Você tem feito isso? Ele vai olhar esse negócio de ser crente, é sem graça. Eu não posso beber, não posso fumar, não posso ir pro reggae, não posso dançar um funk. E como se bastasse, meu pai disse que a gente fica uma vida boa, em paz, e eu só vejo eles brigando dentro de casa. Eles falam que é crente, mas eu não vejo eles fazendo um culto, não vejo eles estudando a Bíblia, eu não vejo eles fazendo nada. Que influência! Tu entendeu agora por que tem muito filho de crente fora da igreja? Eu disse que você ouvia uma mensagem aqui hoje, não a que você quer, mas a que você precisa. É a que você precisa ouvir. Ora com teu filho, ora com teu marido. Eu adotei algo para mim. Mesmo que eu não ore todos os dias com meu filho, eu sempre vou lá, me ajoelho aos pés da cama, pego nas mãos deles, vamos orar junto. Com a minha esposa também. Não sempre, que nem sempre é possível, porque a oração também é algo íntimo. Às vezes a mulher ela quer orar, ela e Deus, você e Deus. Mas faça, de vez em quando, uma vez por semana, pega nas mãos da tua amada e ora, abre o coração, pede para ela abrir também e falar: Senhor, eis-me aqui, faça-se a tua vontade, seja um influenciador do bem. Não desista de dar bons exemplos. Aí fica se perguntando: onde foi que eu errei, Senhor? Negligenciou o seu compromisso de cristão? Está pensando só na paia? Ei, a paia vai pegar fogo. Quem não pode queimar é você, crente. Se fôssemos mais espirituais e menos materiais, essa igreja não caberia de pessoas aqui hoje. Nós vamos comentar agora a respeito de um exemplo negativo, para que nós não venhamos ser como esse exemplo negativo. Sabemos que tudo se iniciou por conta da má influência de um anjo criado por Deus. Ele não era simplesmente um anjo qualquer. Ele era o líder, uma verdadeira influência para os demais anjos. Se você for lá para Ezequiel, rapidinho, você já conhece, mas eu quero recapitular com você. Ezequiel 28, o versículo 14, diz claramente o seguinte: isso aqui, o profeta Ezequiel faz uma alusão simbólica do rei de Ciro a Satanás, ou vice-versa. Como foi a arrogância dele, a prepotência, a exaltação própria, como ele se achou, e por isso ele foi jogado por terra. Tu eras querubim, Ezequiel 28, 14, tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeitos eras nos teus caminhos, desde os dias em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Veja o 17, diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que te contemplem. Amados, um anjo perfeito, um anjo que era líder dos anjos, lindo. O livro de Espírito e Profecia diz que ele era lindo, e certamente era. Mas ele começou a se achar. Ele achou que era superior. Assim é o invejoso. O invejoso, ele olha para você, ele não quer saber tanto de sol que você tomou na testa para chegar onde chegou. Ele simplesmente inveja o que você tem. Ele inveja o que você é. Ele quer ocupar o seu lugar. E Satanás queria ocupar o lugar de Deus, o lugar de Cristo. Mas não pode nunca a criatura se sobrepor ao seu Criador. E ele veio para a terra. E aquela luta que ele travou no céu, e com a má influência dele, ele conseguiu convencer até essa parte dos anjos. Essa luta acabou ou não? Acabou a luta? Continua. Lucifer vivia em um lugar perfeito. Presta atenção nisso aqui, você que pensa em sair da igreja, medita nisso aí, ó. Lucifer vivia em um lugar perfeito, mas julgou ser imperfeito. Um lugar liderado por um líder justo, porém que ele julgou ser injusto. Não existe lugar nem líder perfeito para quem não busca se preencher da presença de Deus.
Não existe igreja boa para o desconvertido. No dia que você entender isso, você vai ficar firme na rocha que é Cristo. Amados, temos que ter cuidado para não estarmos sendo instrumentos de Satanás em vez de sermos instrumentos de Deus. Sejamos como Pedro e não como Lúcifer. Lúcifer não se arrependeu, Pedro sim. Ele se arrependeu dos seus pecados, se converteu e fez maravilhas e nos deixou uma boa influência. E por isso ele está sendo lembrado aqui nessa manhã. Eu quero que você pense o seguinte: que tipo de influenciador, influenciadora você tem sido? Não negligencie a sua missão que Deus te confiou. Pergunte-se a você mesmo. A você mesmo: eu quero que meus filhos sejam como eu. Você quer que seja? A influência que você tem proporcionado através da sua fala, através do que está no seu celular, leva as pessoas a Cristo ou ao inimigo de Cristo? Pensa bem. Se você ainda está tendo a oportunidade de bater a pestana, as pálpebras, se você ainda está respirando, é porque Deus quer restaurar a tua vida. Ele quer restaurar a consagração da tua família a Deus. Mas para isso Ele precisa lhe usar. Não importa o pecado que você fez ou que está fazendo, arrependa-se, que Jesus vai operar milagres. Nós temos uma guerra, uma batalha que está travada, se iniciou no céu e continua. Veja em Apocalipse 12:7. Todo crente adventista sabe disso, e também de outras denominações. Só que é preciso entender claramente que essa guerra não acabou, gente. Estamos adormecidos. Vejamos aí 12:7. Olha o que diz: houve peleja no céu, ou seja, briga no céu, guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. No entanto, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o dragão, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Olha o 17, o que diz 12:17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Os que guardam o que, gente? Os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Você precisa avaliar de que lado você está. Se você está vendo pessoas se envolver com drogas, casais dentro da igreja entrando em adultério, escolhendo opções sexuais contra a vontade de Deus, e você está se acomodado, você não joelha pelaquela pessoa em oração, você está simplesmente acomodado, sedado pelo pecado, você não está sendo alvo dessa briga. Você não é remanescente de Deus. Porque ele veio, tirou-se o dragão contra a mulher, que é a igreja, e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. E os descendentes de Deus são aqueles que procuram, ou melhor, que guardam, que tentam guardar os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Eu sei que é difícil. Você tem ouvido algumas pessoas dizer: os adventistas se acham, porque dizem que guardam os mandamentos. Eu quero dizer para você que nós não guardamos, nós tentamos. Por mais que você tente guardar os 10 mandamentos, de você só, de mim só, não conseguirei. Eu posso até não ter imagem de escultura, não me prostrar diante dela, eu posso não tomar o nome de Deus em vão, eu posso até guardar o sábado, eu posso não desonrar pai nem mãe, eu posso não matar, não roubar, não adulterar, não falar falso testemunho, eu posso fazer tudo isso, e você vê que eu realmente estou tentando. Mas tem algo que é entre você e Deus,
é o último mandamento. Você não pode dizer que não cobiça, porque esse mandamento é difícil, e só pela misericórdia de Deus, na pessoa de Jesus, é que nós conseguiremos. Mas se você conseguir, ou melhor, se você tentar, crente, o que faltar Jesus completa. Eu quero encerrar essa mensagem fazendo para você uma reflexão. Uma reflexão que conta a história. Eu já contei aqui essa reflexão. Eu não gosto de repetir sermões na igreja, mas reflexão eu repito. E hoje é o momento. Isso é para mim e para você que acha que as coisas têm algum valor sem a presença de Deus. Preste atenção. Se você esqueceu toda a mensagem, foca na reflexão. Certo jumentinho, jumento, filho de jumenta, isso, jegue, ele chegou para sua mamãe jumenta, óbvio, filho de jumenta, né? É jegue, mamãe jumenta. E ele disse: mamãe, eu estou tão feliz hoje, mamãe, que eu não consigo me conter. E a mãe disse: por quê? Ah, mamãe, eu fui em Jerusalém, na cidade, e ao entrar na cidade, eles colocaram um tapete vermelho, colocavam suas roupas, pegavam ramos e ficavam todos gritando, me parabenizando, cantando para mim: mãe, eu sou importante. Ah, como eu estou feliz, mamãe. A velha e sábia jumenta olha para o jumentinho e diz: filho, quem estava sentado ao seu lombo? Ah, mamãe, era um tal de Jesus. Isso não importa, o importante é que eu estou feliz. Filho, volta lá na cidade e me conta como foi a experiência. E ele volta chorando: mamãe, eu não sou nada, eu nem entrei na cidade, mamãe. Me jogaram pedras, me escorraçaram, me bateram com paus, me enxotaram de lá. Eu sou um lixo, eu não sou ninguém, mamãe. Oh, mamãe, eu não sou ninguém. Irmãos, eu e você, se não estiver com Cristo, você não é ninguém. Não importa o seu diploma, não importa o dinheiro que está na conta, não importa o carro novo. Se não estiver em comunhão com Cristo, foi tudo em vão. Você não é ninguém. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Eu não ia fazer 2 reflexões não, mas eu senti o desejo de contar mais uma. É rapidinho. Aqui tem pessoas que correm, tem Gilson que gosta de pedal. Eu gosto de correr quando a coluna deixa. Eu tenho aqui uma coleção de hérnia de disco, que nem sempre é possível. E então, existe um atleta de atletismo, de corrida, que ninguém conseguia vencê-lo. Então esse atleta ia participar de uma maratona que ele tinha convicção, certeza que ganharia. Pessoas de vários países iam competir, mas pela sua experiência, pelo seu currículo, pela sua história, ele venceria. Presta bem atenção. Tinha um oponente muito sagaz, tipo aquele sedutor que foi expulso lá do céu. Ele conhece o seu ponto fraco, assim como conheceu o ponto fraco do atleta. Ele disse: eu vou vencê-lo. E então, quando marcou a corrida, esse atleta, ele tinha um jeito bem diferente, talvez de algumas pessoas. Ele saía devagar, e quando os outros estavam cansando, ele açoitava, corria e vencia. E então aquele inimigo sagaz, aquele oponente, arrumou algumas pepitas de ouro, algumas pedrinhas de ouro, e saiu na sua frente, e jogava aqui e acolá uma pepita de ouro. E ele ia correndo, mas quando ele percebeu que havia pepitas na sua frente, o que é que ele fez? Parava e pegava, parava e pegava. Qual era o prêmio dessa corrida? Uma coroa de ouro e brilhantes, e a honra da vitória. Mas esse atleta que tinha tudo para ser o vencedor, ele perdeu, porque ele acabou
atrapalhando a sua corrida por conta das pepitas. Você já se perguntou se você está caminhando em direção à coroa, ou você está sendo interrompido de chegar até a coroa da vida eterna por conta de algumas pepitas? Pense bem. Não deixe que as pepitas te tirem dos caminhos de Deus. Não deixe que os atrativos de Satanás corrompam o seu caráter. Não deixe que as coisas materiais lhe tornem uma pessoa avarenta, gananciosa, ambiciosa, um mau exemplo para suas famílias, um péssimo influenciador para a sociedade. Pessoas poderão ser salvas através de nossas influências. Quem as pessoas vê através de mim e de você. Eu quero convidar todos a ficar de pé, elevar o seu pensamento a Deus, e vamos encerrar com oração. Santo e eterno Deus, Pai de amor e misericórdia, eu te agradeço, Senhor Deus, por todos que aqui estão. Eu te agradeço, Senhor Deus, porque nós temos convicção, temos a certeza que o Senhor se encontra em nosso meio. Eu tenho certeza que muitos corações estão aqui nesse momento transbordando, porque está cheio do Teu Santo Espírito. Pai, assim como o Senhor perguntou a Pedro: se Tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Eu tenho certeza que o Senhor está a nos perguntar: vocês me amam? Então sejam os meus influenciadores. Comigo vocês irão vencer essa batalha. Eu tenho certeza que o Senhor está em nossos ouvidos, falando essas palavras. Se estivermos junto a Ti, venceremos essa vitória. Por isso nós te pedimos, Pai, afasta de nossas mentes, dos nossos olhos, de nossos corações, tudo aquilo que possa nos afastar dos Teus caminhos. Que possamos ser influenciadores, não para a honra e glória mundana, mas para a honra e glória do Teu nome. Porque sabemos que o Senhor prometeu que voltaria, ou melhor, que voltará, e nós estamos aguardando esse dia. Mas se porventura viermos ir ao pó da terra, sem Teu Filho Jesus aqui regressar, nós sabemos que estaremos selados em Ti. É por isso, Senhor Deus, que nós te pedimos: nos ajuda a sermos verdadeiros adoradores, porque não sabemos o dia e nem a hora em que será finalizada a nossa história aqui nessa terra. Finalizada por um tempo, porque em breve, quando Jesus voltar, a nossa história terá uma continuação eterna, ou infelizmente um fim eterno. Por isso eu te peço, Senhor, abençoa os Teus filhos, segura em nossas mãos e nos conduz sempre nos Teus caminhos. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, não é porque há mérito em nós, porque não há, é porque o mérito é do Teu Filho Jesus Cristo, e é nesse nome que nós te pedimos. Nos dá um término de sábado na Tua presença, uma semana na Tua presença, um anoitecer e um amanhecer na Tua presença. Nos guarda e nos protege. É o que nós te pedimos e te agradecemos honrosamente, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe vocês. Logo em breve estaremos nos cumprimentando na saída, mas até o momento ainda não. Sintam-se todos abraçados. Que Deus abençoe.